aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como vem sendo o nosso costume, quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre algumas notícias boas do governo Bolsonaro e, em especial, no dia de ontem, teve um assunto que virou matéria em vários veículos. O primeiro passo para o Brasil entrar na OCDE foi dado, e isso é importante, quero comentar no vídeo de hoje. Após isso, vamos falar sobre o professor Olavo de Carvalho, trazer aí um pouco da repercussão nas redes sociais e pode relaxar, não vou ficar trazendo postagem do pessoal da oposição, da esquerda, destilando ódio, mas eu quero trazer para vocês alguns assuntos que eu acho que são bem pertinentes até para uma reflexão da própria direita que eu acho que podem nos ajudar, principalmente aí no âmbito das eleições de 2022. Após isso, quero falar sobre internet, redes sociais, o poder das redes sociais, falar em números. Alguns eventos aconteceram no dia de ontem, tem uns gráficos para mostrar para vocês. O MBL, mais uma vez, colocou sua assessora para ir lá encher o saco do Bolsonaro. O PDT do Ciro Gomes já está querendo levar Bolsonaro... Na verdade, querendo não, né? Já levou para a justiça o aplicativo de Bolsonaro. Estão problematizando que não, como vão disparar fake news e tudo mais. Tem alguns assuntos também ligados aí, a essa união entre imprensa, poder político, para fazer essas movimentações jurídicas, enfim. Tem muita coisa pra gente falar nesse âmbito, depois falar de pandemia, depois falarmos sobre o seu Sérgio Moro, novidades aí sobre a tal CPI do Moro, novidades sobre a vida política do Moro, os marqueteiros do Moro e também o Ministério Público. Cara, agora eles já acionaram até o Banco Central e o COAF, a vida do Moro não tá fácil. E no final, espero que dê tempo de comentar sobre Lula e José Dirceu. Estou articulando aí como nunca, procurando líderes de partido, pessoal do MDB, pessoal do Kassab, enfim, muita coisa pra gente comentar. E vamos começar aqui já, sobre o nosso primeiro tema. Vejam só, antes de falar do OCDE, nosso ministro Rogério Marinho postou o seguinte, as águas do Velho Chico estão cada vez mais perto do Rio Grande do Norte. Hoje, ela chega à barragem Engenheiro Ávidos, na Paraíba. No dia 9 de fevereiro, eu e o presidente Jair Bolsonaro receberemos essas águas no Rio Grande do Norte, onde milhares de potiguares passarão a ter a tão sonhada segurança hídrica. E ele coloca o vídeo, é sensacional você ver, A água ela vai caminhando, literalmente assim, a água vai andando devagarzinho, correndo aí todo o Nordeste até chegar no Rio Grande do Norte. Quanto tempo a gente não falou disso daí, Transposição do São Francisco. Ontem a Anitta também postou, ela sempre vem postando nas redes sociais, acho uma iniciativa muito válida. Ela fala o seguinte, oi tio, oi tia, você sabia que no ano de 2021, em plena pandemia, foram entregues 384 mil moradias, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas? Programa Casa Verde e Amarela, do governo Jair Bolsonaro, trazendo dignidade para os brasileiros que mais precisam. E aí, a tão... como é que posso falar, tão esperada notícia. Há muito tempo se comentava sobre isso, A imprensa sempre jogando pedras, o pessoal que torcia contra falando que isso não iria acontecer nunca, porque Bolsonaro transformou o Brasil em uma pária internacional. Mas, para o choro de muitos, os 38 países membros da OCDE decidiram hoje por unanimidade, ninguém foi contra, dar início às discussões com o Brasil para o nosso ingresso na organização que reúne as economias mais avançadas do mundo. A adesão ao OCDE turbina a nossa economia, atrai investimentos e gera emprego e renda. Parabéns ao ministro Carlos França na condução da nossa política externa. Sobre esse tema, vou deixar o próprio Paulo Guedes falar algumas coisinhas que são bem interessantes. Um vídeo aqui bem rápido dele. Deixa eu ver aqui. Deixei aqui me aberto. O som não está muito alto, mas eu acho que dá para ouvir. Qualquer coisa aumenta aí o som, mas vejam só. Então, esse processo de acesso ao OCDE é o reconhecimento de que nós somos um grande país. Nós já estávamos como uma grande potência emergente nos BRICS, Brasil, China, Índia, América do Sul. Nós já estávamos no G20, como uma das grandes economias do mundo. Mas nos faltava essa dimensão, que nós estamos perseguindo há muito tempo também. E é importante, eu quero parabenizar o presidente Bolsonaro e toda a equipe da economia, a equipe do Itamaraty, através do nosso ministro Ciro. Parabéns ao presidente Bolsonaro, porque mais de 1/3 dos requisitos legais foram atendidos por este governo. Então, isso é expressivo, porque nós estamos há mais de 30 anos tentando esse acesso, porém, mais de 1/3 dos requisitos legais, como foi dito aqui, são 251, e nós atendemos a 103, sendo que 37, mais de 1/3, foram em apenas nossos 3 anos de governo, sabendo que 2 anos nós estamos nessa guerra à pandemia. Então, nós não paramos as nossas reformas estruturantes durante a pandemia.
Isso aqui é muito bom pra você comentar com seu amigo isentão, né? Que tanto critica aquele cara que ele quer saber da economia. Ele não tá nem aí, né? Pra uma batalha cultural, né? Tentar frear a esquerda, a oposição. Ele não tá nem pra nada. Ele só tá se importando com dinheiro. Ah, é porque o governo Bolsonaro não faz isso, não faz aquilo outro. Sendo que muitas vezes, né? Sempre para naquela discussão. Cara, e o Congresso? Sabe? O Congresso tem interesse? Não só cabe a Bolsonaro. Falando, por exemplo, das reformas. Mas mesmo assim, com todos os percalços, com todos os problemas, mesmo como o Paulo Guedes falou, né, nos últimos 2 anos, o país, né, tendo que batalhar contra uma pandemia que é a nível internacional, comprometendo todos os países, o Brasil conseguiu, nesses 3 anos, como foi 37 critérios, quase 40 critérios. 1/3, sabe? Você tem que ter uma certa quantidade de critérios que você tem que estar apto, né, a seguir. Você fala, não, isso aqui eu realmente consigo apresentar. Então, eu estou dizendo 50, não precisa ter todos, mas alcançou o número, né? 1/3 do número foi durante o governo Bolsonaro, com 3 anos, com todo esse caos. E isso só foi possível porque o governo não parou. Antes disso daí, o Paulo Guedes ele vai comentando o que vem acontecendo, por exemplo, da digitalização do governo, algumas reformas que foram sendo feitas, várias movimentações, né? Vários projetos de leis, vários decretos, portarias, notas técnicas que foram necessárias para nós chegarmos aqui no dia de hoje. Mas para a oposição, nada do que o governo Bolsonaro faz presta, tá tudo errado e aquele chororô de sempre, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Só essa matéria aqui também no Estadão. Mesmo sob a pandemia, pedidos de recuperação judicial caem em 2021 ao menor nível desde 2014. Números não representam uma recuperação econômica, mas melhora artificial no ambiente de negócios promovida por políticas públicas pontuais. Beleza, eu acho que também teve sim, com certeza, óbvio, né? Políticas públicas, mudanças aí no cenário para tentar tirar o Estado do cangote do empresário, mas também, né? Vamos concordar, o povo brasileiro sabe se virar. O brasileiro sabe se virar, principalmente durante esse período de adversidade. E o Rafael Balboa falou o seguinte, ó, repito, melhor equipe econômica e de infraestrutura da nossa história. E aí, falando de infra, Tarcísio ontem nas redes sociais falou o seguinte, ó, a cidade de São Paulo reúne vários Brasis, terra de gente criativa e empreendedora. Não por acaso foi onde já batemos 79 martelos, trazendo quase 100 bilhões de reais para a infraestrutura do Brasil. Cada martelada marca o início de um ciclo virtuoso de investimento e emprego. Meu abraço a São Paulo nos seus 468 anos. Aí Bolsonaro manda aquele salve, né? Mas o investidor não quer trazer dinheiro para o Brasil é uma pá internacional, todo aquele blá blá blá. 100 bilhões. 100 bilhões. Choro é livre. Só São Paulo. E Bolsonaro aqui, né, mais uma vez, relembrando sobre a questão da gasolina. A PEC aí já foi enviada. Ele diz, ó, a PEC autoriza o presidente da República e governadores, caso desejem, caso os governadores queiram ajudar a população, diminuam ou zerem os impostos dos combustíveis, diesel, gasolina e álcool, bem como energia elétrica e gás de cozinha. Este último já zerado por nós desde o início de 2021. Desde o início de 2021, o imposto federal sobre o gás de cozinha não existe, foi zerado. Mas isso, né, a imprensa não vai ficar falando, inclusive a imprensa ontem estava aí, né, do lado dos governadores. Continuando com aquele discurso, né, que Bolsonaro está tentando gerar um atrito. Enfim. Indo aqui no nosso próximo tema, falando sobre o professor Olavo de Carvalho. Ontem estava bem triste, né? Na verdade, estava até triste. Hoje, para mim, o mesmo dia. Começou ontem no final da noite, o dia também, mas estou bem melhor. Notícia aqui que eu acho que deixou muita gente feliz. Bolsonaro ontem decretou luto oficial em todo o país, né? Pelo falecimento do professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Isso aqui deixou muita gente feliz, até a turma super conservadora que estava aí, né, nos últimos dias bem insatisfeita com o governo, reconheceu aí a ação de Bolsonaro. Isso é muito bom. Fiquei muito feliz de ver, né, inúmeras demonstrações de carinho, inúmeras. Vários ministros falaram, a Damares falou, o Onyx falou, mas eu fiz questão de trazer aqui a do General Mourão. Fiquei aqui, pô, cara, muito feliz, porque por mais que ambos já tenham tido seus desentendimentos, sabe? O Mourão, pô, teve a grandeza de reconhecer, né, quem foi o professor Olavo. Ele falou o seguinte, ó, independentemente da diferença de opinião, o desaparecimento do professor Olavo deixa uma lacuna no pensamento brasileiro. Defensor intransigente da liberdade e livre iniciativa, fundamentos da democracia
ele sustentou valores conservadores caros à nossa sociedade. O pessoal ainda que ficou criando confusão com o Mourão porque ele usou a palavra desaparecimento. O pessoal até falou, às vezes foi o autocorretor, porque falecimento, desaparecimento só tá bem próximo um do outro. Gente, assim, todo mundo entendeu. O importante é a homenagem, é o carinho, vamos que vamos. Só que nem tudo são flores. Não vou trazer as matérias, né, de ataques gratuitos, mas vale a pena mostrar algumas coisas da imprensa. Vem aqui o Globo. Arquiteto intelectual da direita radical, Olavo de Carvalho, se tornou guru do governo Bolsonaro. Não é aquele ataque, né, ódio gratuito, mas tentando reduzir o Olavo, é o guru do governo. E a série fala o seguinte, né, direita radical, todo mundo rezando antes da refeição. Nossa, como são radicais, hein? Acho que vários de vocês são radicais, né? Rezando antes de comer. Aí vem aqui a Bela Megali, quero trazer aqui essa matéria, porque ontem a esquerda, nossa senhora, falaram mais tanta besteira sobre isso, Falaram que Olavo, né, ele veio a óbito pela questão da pandemia. E a Bela Megali esteve em contato com o médico particular do professor e ela fala o seguinte, ó, em entrevista à coluna, o médico particular do Olavo nega, né, que aconteceu a questão da pandemia. Tassa diz que acompanha intimamente Olavo há mais de 30 anos. A Sarita fala, ó, Olavo veio a óbito em decorrência de insuficiência respiratória aguda causada por um quadro de efizema pulmonar associado à insuficiência cardíaca, congestiva, a pneumonia bacteriana e uma infecção generalizada. Adentro, Olavo é escritor, guru é o João de Deus. Então todo mundo fazendo caos, tudo blá, querendo pegar tweet do Olavo, coisa ridícula, né? A oposição é ridícula. E aí o Carluxo fala o seguinte, não adianta, cara, não adianta. As fake news permitidas podem correr solta. Apenas as pessoas decentes precisam enxergar a cada dia contra o que o país está lutando. Não vai parar. Não vai parar. A população precisa acordar. Não adianta esperar da imprensa, né? Que eles sejam um pouco mais honestos em seus comentários. Isso aqui aconteceu ontem também. O perfil da Câmara dos Deputados, o perfil oficial, curtiu sem querer, né? As curtidas sem querer estão acontecendo a 3x4. E aí curtiram uma postagem, né, de um cara que está fazendo pouco aí do falecimento do professor. Câmara dos Deputados curte a morte do professor Olavo de Carvalho. Isso aqui é ridículo. Sobre isso, vários deputados da base, Eduardo Bolsonaro foi um deles, já entrou aí com pedido para que essa situação seja apurada, né? Isso aqui é um grande absurdo. Não vai falar que foi uma curtida sem querer. Não me diz que foi uma curtida sem querer. Isso aqui é inaceitável. Inaceitável. Espero que saibam, encontrem o responsável e que ele seja punido, né, exemplarmente. Carlos Bolsonaro ainda fala o seguinte, ó. É estranho ver uma pessoa ser achincalhada diante de seu passamento e absolutamente nada ser mencionado como ódio por aqueles que se dizem guardiões do amor. É óbvio que nada tem a ver com combate ao que faz mal, mas de perseguição obscena contra quem se quer calar. O objetivo é calar vozes. Nota-se, com rápido olhada nos comentários abaixo, não precisa ser agência de checagem ou auto-intitulado rei da democracia. Basta não ser um canalha e nota-se rapidamente. Cara, se você abrir os comentários ontem das pessoas, sabe, deixando o carinho, era só ler os comentários. Eu ontem fiz questão de não ler nada. Os únicos comentários ruins que passaram na minha timeline nas redes sociais foram do próprio pessoal da direita, né, republicando, compartilhando. Eu entendo também, né, que pô, tem que pontuar, tem muita coisa que é absurda, mas assim, falei, cara, o que depender de mim, esses comentários aqui não serão compartilhados, não tô com saco para isso. Mas deixando aí essas situações, acho que tem algumas coisas que são bem pertinentes que vale a pena a gente comentar. E vejam só, o Marcel Van Hatten também deixou lá, né, o seu salve para o professor, deixou seu carinho, sua admiração. E ele trouxe uma entrevista de 2014, que o Marcel Van Hatten fez com o professor. E eu tenho mil e uma críticas ao Marcel Van Hatten, mas não quero entrar nesse ponto aqui agora. Ele fala o seguinte, eu sei que esse post vai gerar polêmica para alguns, mas uma coisa da qual jamais quero ser acusado é de ingratidão. Nos idos dos anos 2000, quase ninguém tinha coragem de se pronunciar em público contra os desmandos da esquerda e os perigos de uma hegemonia cultural marxista. Ele traz a entrevista, depois faz mais alguns comentários. E nessa entrevista, Olavo de Carvalho, isso foi em 2014, isso foi após as manifestações, inclusive, né, as jornadas de junho de 2013,
O Marcel Van Hatten perguntava ao professor o seguinte: muitas pessoas que lerão essa entrevista acharão que o senhor é muito radical e muito pessimista. Perguntam assim, cara, você acha que tem como a gente ir para frente? Porque a gente teve agora aqui a jornada de 2013, a população foi para a rua, assim, uma população massiva. E aí, vai? Tem como a gente assim, mudar o Brasil? E o professor Olavo Carvalho falou o seguinte, cara, eu acho muito difícil porque não tem nenhuma organização. Beleza que as pessoas foram para a rua, foi uma coisa assim inconcebível, pegou todo mundo de surpresa, mas não tem organização. A direita não tem organização. Eu não consigo ver, né, assim, uma saída com o que a gente tem em mãos hoje. Se a gente lembrar de 2014, realmente, acho assim, tanto que as eleições foram Dilma versus Aécio, né? E aí o professor responde o seguinte: então, está bem. Na primeira vez que foi noticiado que nossos estudantes do secundário tinham tirado o último lugar nos testes internacionais, o ministro da Educação à época disse: poderia ter sido pior. Como assim tem algum lugar abaixo do último? Isso é que é um otimista no Brasil. Abaixo do último não tem para onde cair. Quando você chega a 70 mil homicídios por ano, o que você espera que aconteça? Quem pode ser otimista diante de uma coisa dessas? Estou discutindo uma questão objetiva, fatos e números. Aí o sujeito vai dizer, você é muito radical. Quer dizer, se eu fosse menos radical, o número de homicídios iria diminuir? Isso é puro raciocínio mágico. Você vê, meu professor que tanto acertou em inúmeras análises, ele não conseguia nem ter fé diante do quadro maluco que o Brasil se encontrava. Não tinham vozes, né, que levassem à frente ideias diferentes dessa ideia hegemônica do sistema, do establishment brasileiro, né, da grande imprensa. E, gente, olha como as coisas mudaram. Olha o salto. Eu acho que ninguém esperava que a internet ia se tornar o que se tornou. Ninguém esperava. Nem o professor esperava. Tanto que ninguém esperava que a classe política agora tá louquinha, né? Para aprovar a PL 2630, CPMI das fake news, inquérito das fake news, vamos proibir o Telegram. Estão tentando fazer alguma coisa. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou o establishment de surpresa. A gente começou a ter voz. O próprio professor disse que se tem uma coisa que ele não pode falar que ele está insatisfeito, é pelo reconhecimento. Assim que ele fala, pô, mesmo em vida eu tive mais reconhecimento do que um dia eu pude esperar. Eu acho que talvez eu seja o filósofo mais lido, né? Assim, em vida. Normalmente o filósofo, pô, ele tá vivo, aí depois que ele parte que as pessoas começam a lê-lo. E ajudou muito, e o Brasil avançou. Surgiu aí uma variável que é basicamente uma força da natureza, move céus e terras, que foi Bolsonaro. Quem poderia imaginar que Bonorinho iria aparecer como nosso grande líder, nosso grande aglutinador de pessoas? A direita ali, né, começou a crescer ao redor da figura de Bolsonaro também. O professor Olavo trouxe várias ideias. Então, assim, às vezes eu vejo um cenário pessimista, que as pessoas, nada muda disso aqui, aquilo outro, tá cada dia pior. Eu discordo. Eu entendo que tem muitas coisas que pioraram, mas assim, né, pro cenário que a gente vivia em 2014, muita coisa aconteceu. E isso só aconteceu porque as pessoas marcharam em torno de um objetivo em comum. Cara, a gente tem que chegar aqui, ó. A gente tem que tirar a esquerda do poder. O mais importante nesse momento é tirar a esquerda do poder. Aqui é só duas imagens, sabe? Cobrador de ônibus, lendo o mínimo. Um passageiro lendo Conhecimento da Imortalidade. Sabe, assim, pô, quando que a gente esperar que isso aqui acontecesse a nível de Brasil? E aí o Fábio Van Garten, ele fez uma postagem ontem, que algumas pessoas fizeram postagens similares, né, na verdade. E que eu acho que é esse grande ponto que a gente deveria fazer uma reflexão nesse momento, ainda mais que estamos em ano de eleição. O Van Garten fala o seguinte, ó: a nação conservadora chora hoje. Meus sentimentos a todos, choro também. Juntos nas correntes de oração. Outros poucos zombam, medíocres. É hora de nos unirmos, refletirmos e perpetuarmos os ensinamentos de quem partiu. Cara, tem que parar com essas brigas, sabe? Eu entendo que os super conservadores estão insatisfeitos, tudo bem. Cara, você pode até ter seu projeto, sabe? De querer se eleger, seu projeto de poder, mas nesse momento, tenta pelo menos, assim, não tentar criar fraturas para tentar tirar vantagem. Eu realmente acho assim, cara, beleza, sai com o teu projeto, tenta se eleger, tenta chegar onde você quiser, tá satisfeito com o Bolsonaro, beleza, mas gente, o lado de lá à esquerda. O lado de lá à esquerda é o que o Olavo sempre deixou claro. O pessoal fez essa, não sei se foi meme, charge, como descrever isso daqui, mas tá lá, ó.
Parem de briguinhas idiotas, seus bocós. Se juntem para chutar o traseiro desses comunistas que querem voltar ao poder. É isso que deveria ser o pensamento assim, único da direita. Uma pessoa assim, a gente está no final de janeiro de 2022. Já está acontecendo desde o final do ano passado. Assim, falta menos de um ano para as eleições. E do lado de lá é tudo que um dia Olavo tentou, né, combater. Ser pelo menos assim uma voz dissonante. Não, eu não concordo com o que esse pessoal disse. Turma super conservadora que tanto admira Olavo, bota a mão na consciência nesse momento. A Renata trouxe esse post aqui, eu acho que vem a calhar com essa discussão inteira, que é o seguinte, ó. O dia em que Olavo disse que eu tinha razão, esse treiteiro mor fará muita falta. Não, Olavo era o mestre da treta. E ele compartilhou a Renatinha falando o seguinte, ó, a coisa certa. E a Renata fazia um comentário, ó. Se eu concordo com a escolha para o STF, não, eu não concordo. Aqui tá falando do Cássio. Se eu vou deixar de apoiar o Jair Bolsonaro por causa disso? Não. Eu não vou deixar de apoiar ele da mesma forma que sempre fiz. Vou seguir apoiando, amando e cobrando ele. Nada vai mudar de minha parte. Eu entendo as insatisfações, eu entendo tudo, mas, gente, o lado de lá, o Lula, sabe? Esse discursinho de voto nulo, esse discursinho que não muda nada. Ah, de que adianta ter Bolsonaro? Ai, porque a esquerda vem avançando tanto. Ué, e se fosse, e você acha que se a esquerda não estivesse lá, não seria mais rápido ainda? Sabe, são algumas coisas assim que faltam lógica nas afirmações. Faltam lógica. Talvez um ou outro aí vai querer pegar alguma postagem ou outra de Olavo aí nos últimos meses, aqui, blá blá blá, mas cara, a vida toda do Olavo ele sempre colocou uma coisa clara, sabe? Marxismo não, comunismo não dá. Não dá. Marxismo, comunismo, não dá. Qualquer outra coisa, mas esses dois não. Ou seja, o Lula não dá. Olavo é o Olavo por ele, né, mais do que ninguém ter batalhado para levar à frente o que é o Foro de São Paulo. Contou pro Brasil inteiro. A gente sabe hoje do Foro de São Paulo foi por causa da insistência desse velhinho que não está mais entre nós. Bateu tanto na tecla. Então, vamos botar a mão na consciência. É ano de eleição. É ano, né, de derrotar mais uma vez a esquerda. Fazer honrar aí, né, os desejos do professor. E por fim, aqui no tema, uma postagem, né, com uma certa irreverência do professor, e que eu acho que até descreve, né, a direita brasileira, que vem se perdendo assim até em certo ponto. Mas ele fala o seguinte, ó. A minha esperança, isso foi em 2014, é que os meus alunos, com o tempo, consolidem um genuíno estilo brasileiro de alta cultura, inseparavelmente popular e erudito, engraçado até o ponto de matar de rir, com clarões de lucidez. De lucidez escandalosa que parecem loucura à primeira vista, sem folclorismos, sabe, arco-irizados. Profundamente cristão, sob uma aparência enganosamente obscena. Aristóteles no programa do Alborguete, cogito ergo mussum. Isso há de acontecer, se Deus quiser. É tentar unir, né, todo esse pensamento realmente intelectual ao nosso bom jeito brasileiro, né, o jeitinho brasileiro. Mas enfim, né. E aí vamos entrar no próximo tema. Estamos, sabe, desunidos até certo ponto, né? Algumas briguinhas internas, beleza, é do jogo, tudo dá pra consertar. E nos últimos dias, na verdade nas últimas horas, o MBL aí, né, veio a público para falar sobre algumas coisas. Quero mostrar para vocês o que é que o Renan Santos, né, o grande líder do MBL, anda falando nas redes sociais sobre os cristãos. É contra isso daqui, né, que eu acho que a gente tenta lutar todos os dias. Então vejam só isso daqui. E eu preciso falar dos evangélicos no governo Bolsonaro, porque em 2020, eu lembro quando começou a pandemia, eu fiz um vídeo tratando do fanatismo que lideranças evangélicas conduziam para criar uma espécie de um messianismo ligado ao Bolsonaro. Aí tinha pessoas se arrastando ali na frente do Palácio do Planalto, lá, fazendo orações com um exagero enorme. E eu lembro que eu fiz esse vídeo, aí na hora me ligou um monte de liderança evangélica. Liderou o tal do Sóstenes Cavalcante, que é um cara que eu apoiei para deputado federal, me arrependo profundamente. Não vale água que bebe esse Sóstenes Cavalcante. O outro foi o Marco Feliciano, lá, o dos dentes de porcelana multimilionários, né? Todos eles lá, bolsominions, gente que tem cargo no governo, com seus líderes evangélicos de denominações que gostam muito, vamos dizer assim, vamos falar real, denominações que adoram pedir um dízimo e que adoram ficar se valendo da ignorância e do sofrimento alheio. Venho de família evangélica, gente que não vale nada. E aí eles pegam esses psicopatas, que é o caso da Damares, que ficam desses showzinhos e ficam fazendo todo esse festival horroroso. O Brasil é um país que subverte tudo. Tudo aqui é virado do avesso. E aí o aparato do Estado brasileiro é mobilizado para mandar esse bando de psicopata
ir lá tentar tirar uma lasquinha dessa merda. Isso de uma irresponsabilidade atroz. É uma gente imunda. Eu não vou nem continuar. É assim que o pastor do MBL, né, vê grande parte dos cristãos que apoiam o governo Bolsonaro. Isso daqui é a terceira via. Assim, o próprio Moro já falou que ele está fechado com o MBL, né? Então não precisa nem supor. Já é uma afirmação. É um fato já concreto. E a turma do MBL ontem, né, não mandaram a assessora do vereador. Mas eu quero mostrar aqui o seguinte, né? No dia de ontem apareceu aí, né, uma jovem questionando o Bolsonaro, fazendo um maior caos lá, né, só pra dar lacrada. Aí apareceu no Metrópolis e tudo mais. E você vê como as coisas são, né? O MBL só fez repetir o que eles sempre fazem. MBL manda assessora de vereador constranger Bolsonaro em cercadinho. Isso daqui foi de 2020. Fizeram ontem de novo. O MBL, né? Agora talvez foi a mando do Moro. Será? Não sei. A única coisa que eu sei, assim, que é pra não restar dúvidas, o pessoal já foi nas redes sociais, já achou lá a menina, a Daça, o nome dela. Tem um vídeo dela. Vou botar aqui o áudio só pra vocês verem, né? Aqui é a voz dela. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar como o Grupo Carcarás do Poder fez o seu projeto de lei, a segunda atividade da Academia MBL. Da Academia do MBL. E tá aí. A Elisa foi nas redes sociais, né? Aqui tem a matéria do Metrópolis, ó. O senhor é uma farsa, diz estudante de 19 anos para Jair Bolsonaro no cercadinho do Alvorada. A Daça Gomes foi até o local na segunda-feira para fazer questionamentos ao presidente, mas foi retirada por seguranças. E aí, para não restar dúvida, né? Aqui, ó, ela interagindo com o Renan Santos, com a Cris Bernatti, que foi a ex-assessora, acho, do Fernando Holliday, que foi lá encher o saco de Bolsonaro. MBL Livre, vem pra rua, né? Elogiando Kim Kataguiri, o N, que tá aí junto com o Sérgio Moro, vai ser candidato por São Paulo. É contra isso daqui, gente. Isso daqui é oposição, sabe? Tem que botar a mão na consciência e parar de perder tempo. Elisa diz, ó, é do MBL. Eles nem para mudar, né, a maneira de tentar simular. Lembra que em 2020 mandaram tal da Cris? Essa é a turminha. E aí falando sobre rede social, não, ainda tem isso daqui só pra mostrar, né? Depois que o pessoal começou a mostrar quem é ela, ligado ao MBL, trancou a conta. Nossa, como é corajosa, né? Trancou a conta. Mas enfim. Falando sobre as redes sociais e o que a gente tem que combater todos os dias, aqui não digo que a gente tenha que combater, mas aqui ele traz alguns números, vejam só. Final da noite de ontem, na verdade, no início da madrugada de hoje, eu bati esse print. O que estava acontecendo, né? Os trending topics do Twitter. Aí um tema estava lá que me chamou a atenção. Especialistas explicam os motivos para o sucesso de Casimiro. É um streamer, fala aí de esportes, faz reacts de vídeos no YouTube e tudo mais. Ontem ele foi assistir o seriado do Neymar. Conseguiu mais de 540 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Vocês conhecem algum influenciador da direita que coloca 540 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo? Se eu não me engano, no auge da questão do voto auditável, aquela live que já tinha avisado, Bolsonaro já tinha avisado tudo mais, eu acho que chegou a bater, eu não lembro se foi só na Jovem Pan ou foi juntando as redes, algo em torno de 420 mil pessoas ao vivo. Então, assim, e por que eu falo isso? Vejam só, talvez você não conheça o Casimiro. Mas às vezes a gente pode tentar entender quem são algumas pessoas pela forma que algumas pessoas se referem a elas. Eu acho que vocês conhecem o Felipe Neto. E ele fala o seguinte, ó. Casimiro, mito demais. Merece bater meu recorde de 600 mil pessoas simultâneas. Tá aí um cara que eu passo o bastão com paz no coração. Felipe Neto, ele passa o bastão sem medo de ser feliz. Tem a aprovação do Felipe Neto. Pega meu bastão, Casimiro. E são pessoas que falam com o público, vocês devem saber, devem presumir pelo menos, que na maior parte do tempo não estão acompanhando a política diariamente, tentando se informar, né? É o verdadeiro massa de manobra. Mais do que nunca é necessário, assim, cara, vamos colocar a cabeça no lugar. A gente não tem jornais, a gente não tem grandes veículos do nosso lado, a gente não tem grandes influenciadores. Gente, por exemplo, assim, o meu canal, eu nunca pensei que eu ia ter o tamanho que eu tenho hoje. Já tenho mais de 570 mil pessoas aqui no canal, como um todo. Eu não tenho isso diariamente em views. Mas pensa o seguinte, o Felipe Neto, ele tem mais de 40 milhões.
por dia. Felipe Neto tem mais de 10 milhões de visualizações diárias. Tem noção do que é isso? 10 milhões por dia. Então, assim, a gente tem que pensar, colocar a cabeça no lugar, falando em números. Ontem teve esse gráfico aqui interessante por vários motivos. Primeiro, o próprio pessoal aí, né, que faz a análise de dados, eles conseguem detectar uma certa fratura dentro da direita, do bolsonarismo, como eles dizem. Eu entro nesse tema aí, mas antes disso, outra coisa que também dá para notar é que esse gráfico é o seguinte, ó. Esse ponto aqui, essa bola aqui roxa, preponderantemente roxa, com esse negocinho aqui em verde em cima, seria a direita. Em azul é a terceira via. E em verde é a esquerda. Olha como estão pertos, né? A terceira via e a esquerda. O cara que fez o estudo, né, o Pedro Barciela, falou o seguinte, ó: os últimos dias registraram uma nova fissura no bolsonarismo. Um cluster que era de 1,4% dos usuários que citam Bolsonaro no início da semana chegou aos 2,2% e entrou em rota de colisão com o restante do bolsonarismo. Qual o motivo? A rebelião dos irmãos Weintraub. Para termos uma base de comparação, desde o início do ano, o bolsonarismo registra uma média de 33,6% dos atores que citam Bolsonaro no Twitter. Ou seja, 2,2% dentro de 3,3%, cara, são uns 7, 8%. Uma quantidade considerável assim, de toda a base que apoia o governo. E perceba o seguinte, 1/3 das pessoas que comentam sobre Bolsonaro são de direita. Os outros dois terços são oposição e a esquerda. 2/3 do Brasil, por isso que estão bem próximos, né, que passam o dia criticando o governo. Isso no âmbito das redes sociais. Pô, eu esperava que a gente tivesse, né, mais da metade. Que são as pessoas que na maior parte do tempo estão falando bem do governo. Olhem que não, por esse gráfico, 1/3. É o que eu digo, nem na rede social a gente tem mais naquele tamanho que tínhamos no passado. Segundo lugar, perceba que a direita, que está insatisfeita com o governo, deu uma crescida de 1,4 para 2,2. Então, assim, cara, bota a cabeça no lugar. Olha a terceira via, olha a esquerda, estão juntos, de mãos dadas. Tem que parar assim, pô, vamos parar, vamos pensar, vamos respirar um pouquinho. Isso aqui, na verdade, não foi de ontem, isso aqui foi do dia 21. Mas acho que vale a pena algumas reflexões. Para você ver também, ainda no âmbito das redes sociais, o PDT do Ciro Gomes entra no TSE contra o aplicativo de Bolsonaro. O PDT entrou no TSE para tentar tirar do ar o aplicativo. Uma plataforma na internet que promete reunir em um só lugar todo o conteúdo produzido para as redes sociais do presidente e de seus filhos. Nesta segunda, o presidente divulgou o aplicativo em seu perfil oficial no Twitter. E aí o presidente do PDT, o Carlos Lupe, argumenta à nação, ao Tribunal Eleitoral, que há suspeita de abuso de poder econômico por não estar esclarecido quem financia o site. Olha, já tem suspeita e tudo mais. É tudo com base em suspeita. Por fim, o partido de Ciro Gomes disse que há o risco do aplicativo automatizar a prática do presidente e de seus filhos de difundirem fake news. E de que o aplicativo pode ter sido criado com dinheiro de Caixa 2 de campanha eleitoral. Rapaz, o que é que esse cara tomou para escrever isso daí, né? É um absurdo. Contra isso daqui que a gente luta todos os dias. O Carlos Bolsonaro falou o seguinte, ó, cara, não há nada de demais ou ilegal como tentam rotular, mas esta rede de informações é descarado e com método, mas esta ação da esquerda farão de tudo para nos calar. Entretanto, a verdade e a boa-fé estão do nosso lado. A gente só tem a cheia do Zap. E eles querem proibir a cheia do Zap, né, de ter informação. É inacreditável, bicho. Inacreditável. Nesse mesmo âmbito aí, né, de ações político-jurídicas, vejam só. 1º de outubro do ano passado, o balcão de Michele. Saiu, né? Exclusividade na Cruzoé. Também saiu naquele momento, né? Freixo pede ao Ministério Público Federal para investigar Michele por tráfico de influência. Aí ontem, o UOL aqui nos conta. Ministério Público Federal arquiva investigação de suposto favorecimento concedido por Michele. É o tempo todo isso. É o tempo todo isso. Não deixam o Brasil avançar. Querem travar o país. Quanto pior, melhor. A Elisa fala o seguinte, ó. Até quando
a revista Cruzoé terá passe livre para plantar notícias com ar de crime contra o presidente Bolsonaro, família e membros do governo sem ser responsabilizada. Uma máquina de fake news no jornalismo brasileiro. Credibilidade zero. Palavra da Elisa. Cara, complicado, viu? Complicado. E aí, falando sobre fake news, tem algumas coisas, gente, que a gente tem que fazer, às vezes, algumas autocríticas e fazer uma reflexãozinha. Vejam só. Isso daqui é no WhatsApp, encaminhada com frequência. Isso aqui rodou ontem no WhatsApp. Não recebi. Talvez algum de vocês recebeu. Não sei a que ponto rodou, mas olha só. Espero que o Olavo de Carvalho, né, queime lá embaixo. Eu só fico triste por ele ter perdido a vida antes de eu ser presidente, deportar ele pro Brasil e botar ele na cadeia. E estão falando que quem falou isso daqui foi o Lula. E isso aqui não é verdade. O Lula não postou isso. O Lula não postou isso. E o Bolsonaro, ele fala o seguinte, ó. Gente, eu não achei esse tweet. A menos que tenham prova que é real, brincar com essas coisas só vai ferrar com a gente. A gente não precisa, né, ficar inventando história pra... Ah, mas isso daqui não tinha interesse de inventar, nem nada. Isso aqui foi só pela ironia, pra ser uma piada e tudo mais. Mas, pessoal, isso se vira contra a gente. Se você receber alguma coisa dessa, para, pensa, respira. Quando a coisa assim é absurda demais, muito escancarada, vai, dá uma checada, que depois se vira contra a gente. O Bolsonaro fala, ó, inquérito das fake news no Supremo, né, querendo acabar com o Telegram, etc. Não é brincadeira. E a Anitta traz, né, a questão do Telegram. Ministério Público Federal sinaliza que pode pedir suspensão do Telegram no Brasil. Esse tipo de coisa só, né, reforça esse tipo de ação. Então tem que ter um pouco de cuidado na hora de levar os assuntos para frente. O pessoal da direita às vezes também perde a mão, viu? Tem que fazer uma autocrítica. E a Anitta, aqui, né, sobre o Ministério Público Federal, ela relembra, né? PEC da vingança. Eita, como a PEC da vingança faz falta, né? É beleza. Sobre o Telegram, uma notícia ontem um pouco animadora. A cúpula da PGR, seria os aliados do Aras, resistem a uma eventual suspensão do Telegram. Que bom. Não vou trazer a matéria, vale a pena ler. Quem quiser, uma matéria um pouco longa. A Carina Curva fala o seguinte, ó, bons argumentos. Não vejo plausibilidade no bloqueio do Telegram e plataformas que não têm representação no Brasil. A Carina Curva aqui, para quem não sabe, é advogada do presidente da República. Vamos trazer a postagem dela. Enfim. E aí, pegando esses assuntos, esse final, redes sociais, levar informações à frente, ter cuidado como a gente expõe alguns temas, quero entrar no âmbito da pandemia, já com a fala aqui do Bolsonaro. Eu falo sobre o tema e eu acho que às vezes eu sinto a mesma, não digo dor, né, mas a mesma preocupação que o Bolsonaro tem. É realmente assim conseguir ser entendido, as pessoas entenderem qual é realmente o ponto. Ele trouxe aqui um vídeo, eu não vou dar play no vídeo, é do Correio do Povo, o jornal, falando o seguinte, ó, fila para as crianças se imunizarem. Fila. A fila tá fazendo, assim, ela começa aqui, ela faz uma volta, depois ela faz uma outra volta. Ou seja, ela faz 2 voltas no quarteirão. E o Bolsonaro fala o seguinte, ó, e vocês não acreditam quando eu digo que a maioria dos brasileiros quer, né, que os brasileiros está assim, pô, eles têm interesse nisso. Eles têm interesse nisso. Podem ver aqui a fila, ó. Ela vai até o final, quando chegar no final, ela dobra, ela vai descendo também. Olha só isso daqui. Idoso detido enquanto tentava tomar, né, a 12ª dose. Ele já tomou 11, o cara tomou 11, tá tentando tomar a 12ª. Gente, você vê isso daqui, ó. Esse aqui é o típico assunto que deixa várias pessoas revoltadas. Quando você vê o governo de Pernambuco, fala o seguinte, quem merece ir pro paredão? Tá fazendo uma piadinha com o Big Brother, né? Mas paredão também é que o pessoal da esquerda adora fazer, né? Como fizeram lá em Cuba, em outras ditaduras, colocar as pessoas no paredão. Aí você vê, quem que merece ir pro paredão? Quem não usa máscara, quem aglomera, ou quem não completou, né? Quem não tomou todas as 3? Ou as 2? Esse é comentário que se faz? Eu acho que a maioria de vocês vai falar que não. Mas olhando para aquela fila, olhando para aquela situação, é isso que eu digo, aquela reflexão. Então, hora que eu me pergunto assim, beleza. Bolsonaro, por exemplo, ele falou bastante desse tema, né? Ele bateu muito nessa tecla. Eu vi pessoas na direita questionando, pô, cara, vale a pena Bolsonaro ficar insistindo nessa tecla? Porque assim, a gente já entendeu.
hoje em dia tem uma grande resistência ao nome de Bolsonaro por alguns setores. Cada vez que ele fala sobre isso daí, assim, a imprensa vai distorcer. Vai distorcer. Será que a informação vai chegar no final da linha da forma como ela deve chegar? E será que as pessoas que assistem a Globo diariamente, aquelas pessoas que estão lá na fila, será que vai fazer algum efeito? Então, beleza, é importante comentar. Tem que levar informação, mas mais do que tudo, o jeito. Tem que ter o jeitinho, tem que ter o jeitinho. Então, falo com vocês. Pô, não tenta chegar com 2 pés no peito. E não só sobre esse tema, sobre qualquer tema. Vai falar do governo, pô, o pessoal discorda, falando coisa de Bolsonaro. Cara, vai na manha, vai na calma. Não nem falar do governo, vai falar sobre direita e esquerda, a diferença entre as duas linhas, né? Pô, sou de esquerda, sou de direita, aquela galera, não, mas tem coisas boas na esquerda e na direita. Vai na manha, vai na calma. Por quê, gente? A maior parte do brasileiro não acompanha política diariamente. Não acompanha. Não são, vocês são a exceção da exceção da exceção da exceção. Pensa o seguinte, se eu tenho uma média, vou chutar assim, 100 mil views por dia, que nem chega isso daí. 100 mil por dia, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, 1% daria 2 milhões, 1%. 0,1% daria 200 mil, 0,05% dá 100 mil. Vocês que me assistem, então 0,05% da população brasileira. Não nada. Felipe Neto fala com 10 milhões. É nada de 5%. Olha a diferença, né? Mas enfim. Enquanto isso, temos algumas notícias boas. Vitória, em Viçosa, Minas Gerais. O projeto autoritário de passaporte foi barrado. Agradeço a coragem de quem? Dos vereadores. Vereadores. Não estamos em período de eleição municipal, eleição a nível nacional, mas é aquele ponto, né? Não dá para esquecer do legislativo. Não dá para esquecer do deputado estadual. O vereador é importante. O deputado estadual é importante. Não é só o deputado federal lá na Câmara que vota as PECs, que é a coisa mais... é o último biscoito do pacote. Não. Não podemos esquecer dos deputados estaduais. Eles também têm poder. Eles podem não salvar o país, mas eles podem salvar o estado deles. A gente comentou muito sobre a Assembleia de... Nossa, toda dúvida se é Roraima ou Rondônia. Toda vez eu me atrapalho. Mas foi um dos 2 estados, Roraima ou Rondônia. A quantidade de projetos mais alinhados à direita que eles aprovaram. Por quê? Porque eles têm uma base forte na Câmara Estadual. Olha a importância, eleições. E aí eu achei isso aqui interessante. A gente comentou em vídeo, mas eu trouxe uma postagem, né, de um perfil internacional, que é o Disclosure TV. Isso aqui no Poder 360. Justiça derruba obrigatoriedade de máscara em Nova York. Tá começando a chegar, as ideias começam a ser veiculadas no Brasil. A situação tá melhorando. Eu realmente acredito que teremos aí, né, dias melhores em breve. Eu acho que 2022 vai ser um ano melhor que 2021. Eu realmente acho. Realmente acredito. E aí vamos entrar no nosso próximo tema. Vamos ver se dá tempo para falar de tudo hoje, né? O Ministério Público no TCU pede quebra de sigilo sobre ganhos de Moro como consultor. Tinha uma carta na manga. Como o radar mostrou no dia 6 de janeiro, o Ministério Público, junto ao TCU, guardava uma carta na manga. Caso Moro, né, Álvares e Marçal decidissem não divulgar os valores envolvidos no contrato do juiz. Abre aspas. Venho solicitar e propor a Vossa Excelência, quem está falando isso daqui é o Lucas Furtado, e ele está se endereçando ao Bruno Dantas, do TCU, que, na qualidade de relator, adote as medidas junto ao Sérgio Moro, ao Banco Central do Brasil, o Bacen, e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visando obter toda a documentação relativa ao rompimento do vínculo de prestação de serviços do senhor Sérgio Moro junto à empresa Álvares e Marçal. Moro. Há claro conflito de interesses na relação contratual em investigação. Não se pode utilizar um manto da confidencialidade para obstaculizar o conhecimento pleno pela sociedade brasileira, de fato com tamanha relevância. Segue o procurador. A hora está chegando, a hora da verdade está chegando. A Folha de São Paulo, traz aqui a matéria, saiu no... O está repercutindo, que é o seguinte, ó. A Associação de Juristas pede ao Ministério Público Federal investigação sobre ganhos de Moro. É a ABJD. E aí? O calorzinho tá crescendo. Por mais que a conversa da CPI ontem deu assim, uma certa esfriada, a gente vai falar sobre isso. Mas vejam só.
E aqui no ponto, vale a pena também, né, aquela reflexão. Onde estão as associações de direita? Onde estão elas? Falta, né, um pouco mais de força. Não digo aqui para oficializar o Sérgio Moro, mas é importante ter. É importante que a gente crie. Você vê, né? Todo dia aparece uma nova associação, instituto, ONG de esquerda. A esquerda é organizada demais, meu Deus. E aí, vejam só. Sobre a tal CPI. Começaram essas notícias ontem. O presidentão do PT para Sérgio Moro. Para aliados de Moro, se a ideia da CPI for para frente, será um grande presente para o juiz. Dará um palanque nacional permanente para Moro mostrar em rede nacional de TV que nada deve em sua vida privada. Será que algum petista resistiria a uma CPI? O Moro não tem medo. É isso que vamos mostrar, diz um aliado do ex-juiz. É uma constatação que fez a Gleisi Hoffmann, a chefe nacional do PT, correr para descartar a CPI sobre a renda de Moro nesta semana. Assim, a Gleisi fez assim uma fala. Eu não acho que o assunto ainda caiu por terra. Não acho. Acho que o PT realmente está avaliando. Um estudo já foi feito aí, elaborado, para tentar meio que ver assim, até que ponto o poder legislativo teria alcance e poder para investigar algumas coisas, né? Qual seria o objeto dessa CPI? O pessoal da esquerda sabe jogar esse jogo, né? Não vai fazer de forma aleatória. Só é outra matéria, isso daqui também fui confirmar. Esse realmente é o sentimento. Lira quer CPI contra Sérgio Moro. Sim, o Arthur Lira, presidente da Câmara. Por ele, meu amigo, a CPI vai ser instaurada. Se depender do Lira, vai ter. Só que, óbvio, não é ele que assina. Sozinho, né? Precisa de 171 assinaturas. O Centrão, no entanto, está dividido sobre a CPI. Em discussões fortes, chefes políticos de partidos como PL, PP e Republicanos questionam a estratégia. Alguns acreditam que uma CPI terá o resultado oposto: vitimizar e fortalecer o Moro. Esse é o grande medo das pessoas. E aí? O Moro utilizar... Toda a imprensa vai entrar junto, né? O Globo tá junto com o Moro. O Estadão também. E não vou nem falar do antagonista / Cruzoé. Você vê que o próprio Sérgio Moro tá cavando uma falta. O Diogo Mainardi tá cavando falta. O Cláudio Dantas tá cavando a falta. Eles estão pedindo para uma CPI. Estão pedindo. Moro tá cavando essa falta. Entre o Moro também cavar a falta e ele conseguir, né, marcar o gol que ele quer, já são outros 500. Embaralhou o meio de campo. Embaralhou o meio de campo. Outra é uma reportagem interessante. Eu fiquei muito na dúvida se essa reportagem aqui, né, qual é o interesse dela. Para mim tá claro que estão cavando mais uma falta. Porque vejam só. Álvares e Marçal é velha conhecida de Lula. Opa, peraí. Tá falando então que Moro foi trabalhar para os velhos conhecidos do Lula? É isso? Uai. Lula mandou parar com essa história de CPI para investigar o contrato de Sérgio Moro com Álvares e Marçal. Oficialmente, os petistas dizem que a comissão acabaria servindo de palanque para o ex-juiz. Mas pode ser que Lula também tenha sido aconselhado a não mexer muito no caso, pois uma CPI, ninguém sabe como termina e algum parlamentar poderia querer investigar a atuação de Roberto Teixeira e da Álvares e Marçal no rumoroso caso do Varig. O Cláudio Dantas está falando que a Álvares e Marçal está envolvida em rumores estranhos. A consultoria foi a responsável pelo plano de reestruturação da companhia aérea, que foi dividida em duas partes, uma cheia de dívidas e outra com ativos valiosos, repassados para os clientes de Teixeira por 24 milhões de dólares e 9 meses depois, revendidos para a Gol por 320 milhões. Que 15 vezes mais, quase 15 vezes, mais de 10 vezes, né? O cara tá, olha só, o Cláudio Dantas, que é aliado do Moro, tá falando que a Álvares e Marçal está envolvida em uma reestruturação estranha. Ele já cria a narrativa, só, se a CPI não for para frente, é porque o Lula é covarde. E porque achar o Lula no meio. E ao mesmo tempo ele tá cavando a falta. Rapaz, como são as coisas, né? A galera não dorme em serviço. Estão atrapalhando no meio de campo. O time do Moro aí já tá aí, né, criando as narrativas para tentar ajudar o ex-juiz. Falando em criar narrativas, eu nem vou mostrar a matéria, só que eu quero mostrar para vocês como são as coisas, né? Saiu na Veja. Sérgio Moro e a CPI do pavor. Já,
Dos mesmos criadores da PEC da Vingança. Quem inventou o nome PEC da Vingança foi o Diogo Mainardi, o mamateiro Mainardi. Agora, CPI do Pavô. Já até deram o nome. Olha como são as coisas, né? Já para tentar trabalhar no narrativa. Quem foi que escreveu a matéria? O Jorge Barbosa Pontes. Quem é esse cara? Delegado, Polícia Federal, ex-delegado, trabalhou no Interpol, amigo do Sérgio Moro. Um texto escrito pelo amigo do Sérgio Moro. Esse texto do Jorge Pontes na Veja tem o mesmo peso de qualquer texto do Diogo Mainardi no Antagonista. É basicamente sim propaganda para o amigo. É como você lê qualquer coisa do Lula no Brasil 247. Sabe? Não é porque tá na Veja que muda alguma coisa. É o Jorge Pontes. Me desculpa, né? Mas não dá pra levar a sério. Não dá. É só defendendo o Moro e tudo mais. E já estão colocando a CPI do Pavô. Olha a narrativa. O pessoal não perde tempo. Uma coisa que tem uma certa relação, né? Marketing e tudo mais, controle de narrativas. O Igor Gadelha trouxe aqui ontem no Metrópolis o seguinte. Marqueteiro do Podemos é excluído dos grupos de WhatsApp de campanha de Moro. Os bastidores do climão na coluna do Metrópolis. E a Anitta fala, né? Opa, isso daí nada mais é do que uma sinalização da ida em direção aos bilhões do União Brasil. Corta o cara porque realmente o Moro já está de saída do Podemos. Tudo indica que o Moro vai para a União Brasil. E sobre marqueteiros, teve um complemento que saiu no bastidor que é interessante. Olha só. Moro e sua equipe estão analisando nomes. Até o momento, o Moro tem 5 nomes. Paulo Vasconcelos, PSDB, né? Trabalhou na campanha da Aécio. Guilherme Rafa, trabalhou com Duda Mendonça. Chico Mendes, PSDB. Fez campanhas do PSDB e também trabalhou com Meirelles. Felipe Soutelo, responsável pela campanha do Bruno Covas, PSDB. Parece que o Moro realmente, né, gosta dos marqueteiros do PSDB, né? Da mesma forma que ele gosta do PSDB. O único nome que não está ligado ao PSDB é o Alexandre Outramari, que já trabalhou para o Álvaro Dias, né, padrinho do Moro, e a Marta Suplicy. E aí você vai ver a matéria, o final da matéria, né? Fontes ouvidas pelos bastidores afirmam que o Outramari, o único que não é tucano, esse daqui, corta ele então, ficou pelo caminho. Não, esse aqui não é tucano, não. Parece que o critério do Moro para ver se o marqueteiro presta não é ser tucano. É tucano? É, então vem pro meu barco, vem pro meu mundo. Moro, né, e os tucanos, né? Que coincidência. Sobre a questão do União Brasil, ele realmente poder ir. Mais informações, após a reunião com o Bivar, Podemos já admite Moro filiado à União Brasil. E aí mostra que o Podemos topou essa aproximação, essa aliança. Pelo acordo costurado, Moro seria candidato e o Podemos indicaria um vice. Quem sabe é a própria Renata Abreu, mas o Bivar vem resistindo. Segundo pessoas próximas, a presidente do Podemos, a dirigente já fez as contas e percebeu que seu partido não será prejudicado eleitoralmente. Ninguém tá falando em Brasil, tá vendo? Não, o Brasil vai ganhar, o Brasil vai perder. Não, o meu partido não vai perder. Todo mundo pensando em si, ninguém pensa no Brasil. Nesse cenário, a avaliação do Podemos é de que sobrará mais recursos do fundo eleitoral da legenda para investir em candidaturas a deputados federais. Foco principal da maioria dos partidos. Isso aqui vocês estão cansados de ouvir, né? Olha a importância do legislativo. Tá todo mundo preocupado com legislativo. Deputados federais, principalmente. E aí, o Álvaro Dias, né? Só achei interessante, né? Ver o antagonista assumir que o Álvaro Dias é padrinho de filiação, né? Do Sérgio Moro e do Deltinha. Ele assumiu aí a presidência do Podemos no Paraná e o Moro, né? Fez o presidenciável, né? O Moro fez questão de manter boa relação e prestigiou a posse do Dias. São amigos inseparáveis, né? Inclusive, tem várias perguntas em aberto sobre o Álvaro Dias e a Lava Jato, né? Mas, enfim. Dá tempo de comentar? Não tudo, eu acho que não vai precisar de 1 hora, mas dá tempo de falar algumas coisas ligadas ao Lula. Vejam só. A volta do empresário cotado para desbancar Alckmin na chapa com Lula. Aqui pode ler o seguinte. Kassab articula no bastidor para emplacar um nome como vice do Lula. A matéria puxa o nome de um cara aí, né? Que é o José Gomes, que é filho do José Alencar, que foi vice do Lula. Então, querendo ver se coloca ele como vice, pura balela. Em tese, né, filiariam ele à legenda do Kassab. Você vê, ó, filiação do empresário na legenda do Kassab. O Kassab está se fazendo difícil, que é parte do jogo. O Kassab que é, quem sabe, ele mesmo, ou o Pacheco, ou até trazer o Alckmin para o PSD.
Aí você vê, em conversas recentes com Kassab, interlocutores de Lula e membros do PT voltaram a sugerir José como vice. Será que isso aconteceu ou é só o Kassab, né, utilizando ainda a imprensa para plantar notinhas e jogar? O jogo é duro, o jogo é baixo. Aí sobre o Kassab, como a gente vem falando, a aliança já está formada. É só saber, né, quão próximos e misturados eles estarão durante as eleições. Lula articula novo encontro com Kassab nesta semana. Aí, ó, a pedido do Lula, os aliados dele, né, articulam um novo encontro com o Kassab ainda nesta semana. O objetivo do Lula é tentar atrair o apoio do PSD à sua candidatura ao Palácio já no primeiro turno. Isso aqui ainda já é mais uma jogadinha, inclusive, para colocar pressão no PSB. Aquela confusão. O PSB não quer abrir mão do Márcio França em São Paulo, o PT também não quer abrir mão do Haddad de jeito nenhum. E aqui é uma forma do PT, né? Falar, vocês não querem colar comigo? Beleza, então vou dar aviso pro Kassab. E aí, vai fazer como? Rifa o Márcio França. O PT é tão autoritário que ele não dialoga nem com os próprios aliados. Esse é o PT. É isso que a gente luta todos os dias, né? Eu já falo sempre. Você pode não gostar do que o Bolsonaro diz, você pode achar que ele fala as besteiras, você pode estar insatisfeito que ele não faz tudo o que você quer, mas do lado de lá, irmão, é um ditador. Foro de São Paulo, corrupto. A escolha é muito fácil, muito fácil. Olha isso aqui. José Dirceu trabalha para atrair MDB para a campanha de Lula. Todo mundo junto, gente. Não tem ninguém. Vocês já perceberam que não tem ninguém? Só quem tava lá de Bolsonaro foi aqueles 3 partidos ali que ele trouxe ali, não, fazer aqui uma aliança e tudo mais, chamou ali o pessoal, montou uma base e acabou. E mesmo assim, olha só, o próprio partido que Bolsonaro se filiou, no próprio partido, tem gente que se deixar, meu Deus, sobe no barquinho do Lula hoje. É só olhar a confusão em São Paulo, é só olhar o PL aí no Nordeste. É todo mundo contra Bolsonaro, cara, nunca foi tão fácil de escolher. Eu acho que tá mais fácil do que 2018. Mas tem uma turma aí que insiste em enxergar o contrário. A conversa amistosa entre Fernando Henrique Cardoso e um ex-ministro de Lula sobre a chapa com Alckmin. Celso Amorim, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, teve encontro com o tucano Fernando Henrique Cardoso recentemente em São Paulo. A conversa incluiu um dos temas que mais tem movimentado o cenário político, a possibilidade de formação da chapa de Lula com Geraldo Alckmin. Na reunião, conforme apurou a coluna, o Fernando Henrique Cardoso sinalizou que via a aliança como um gesto positivo para a reconciliação da política brasileira. O Fernando Henrique Cardoso classifica a chapa Lula e Alckmin como um grande gesto positivo, uma grande aliança, né, para a reconciliação da política brasileira. Isso aqui é quase uma ameaça. Isso aqui, meus Deus, isso é uma ameaça, viu? Fernando Henrique Cardoso está me ameaçando. Amorim é um dos principais interlocutores de Lula com Fernando Henrique Cardoso. Diplomata aposentado, trabalhou tanto no governo de Fernando Henrique Cardoso quanto em Itamar Franco e foi ministro da Lula e da Dilma. Olha só como são as coisas. Tem essa matéria aqui que eu não vou comentar hoje, porque tem uma coisa que eu quero comentar, que foi uma coisa que um inscrito me mandou tem uns 2 dias, lá no Instagram. Tem a ver com isso daqui, né? Mercado financeiro, Agenda 2030, Mercado Verde e tudo mais, que eu achei bem interessante. É um relato de vida, o que aconteceu com... na verdade, é uma seguidora, né? O que aconteceu com o pai dela no passado e se conecta nos assuntos que a gente vem comentando assim de forma bem recorrente em vídeos. Então a gente comenta no vídeo de amanhã. Por hoje fico aqui. Lembra daquela curtida, aquela compartilhada, respirar fundo, sabe? Pensa, reflete sobre a questão desses assuntos mais espinhosos, a forma como eles são divulgados, né? Sempre lembrando que nem todo mundo acompanha a política diariamente. Tentar, né, nesse momento, a direita tentar se unir um pouquinho. Todo mundo está vendo a confusão. E é isso daí, né? Bolsonaro 2022. Me segue nas minhas redes. Se gosta do canal, considera se tornar membro, me apoiar pelo link do peito na descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!